Ninguém gritou. Ninguém chorou. Quando Luiz Andrade disse a Mariana Costa que ela já não servia para a vida que ele queria construir, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Frio. Aquele tipo de silêncio que só existe quando algo morre por dentro. Ele esperava súplicas, esperava drama. Mas Mariana fez outra coisa. Ela abriu o armário, dobrou a roupa com calma, pegou 2 malas e começou a empacotar a própria vida como quem fecha um capítulo que já doía há muito tempo. Luiz riu. A mãe dele também. Achavam que ela estava derrotada. Achavam que aquele silêncio era fraqueza. Mas estavam terrivelmente enganados. Antes de continuar, subscreve o canal e ativa o sino. Porque o que Mariana fez depois não foi fuga, foi o início de uma viragem que ninguém viu chegar. Mariana Costa não levantou a voz. Nenhuma única vez. Só enquanto fechava a segunda mala, ouviu Luiz rir atrás dela. Um riso curto, seco, daqueles que não pedem resposta. A mãe dele, sentada no sofá, folheava uma revista como se tudo aquilo fosse apenas um incômodo doméstico. Algo menor, quase invisível. Não leves coisas que não são tuas, disse Luiz, apontando para a caixa aberta ao lado da porta. Isso foi comprado para esta casa. Mariana parou por um segundo. Não respondeu. Apenas pegou no objeto, pousou-o com cuidado no balcão e fechou a caixa com fita adesiva. O som da fita a rasgar ecoou pela sala. Foi o barulho mais alto que se ouviu naquela casa em muitos anos. Vês? Murmurou a mãe dele, sem levantar os olhos. Nem luta. Sempre te disse que ela não tinha caráter. Essa frase ficou no ar, pesada, cruel, e Mariana ouviu-a como se fosse dirigida a outra pessoa. Durante anos, ou ela tinha ouvido frases assim, disfarçadas de conselhos, de piadas, de realismo. Sempre a mesma ideia. Sem ele, ela não era nada. Sem aquela casa, sem aquele nome, sem aquela vida, ela desapareceria. Luiz aproximou-se com o copo na mão. Falava agora num tom mais baixo, quase paternal. A Sofia muda-se para cá na próxima semana, disse ele. Não seria apropriado tu continuares aqui. Ela é jovem, dinâmica. Combina mais comigo, com a imagem que estou a construir. Imagem. A palavra bateu fundo. Mariana lembrou-se das noites em que ele chegava exausto, irritado, com problemas que não sabia resolver. Lembrou-se de ficar acordada até tarde, a rever números, a reorganizar processos, a corrigir erros que ele nem sabia explicar. Lembrou-se de fazer tudo isso em silêncio, porque não era o momento de falar de reconhecimento. 7 anos. De reduzidos agora a 2 malas e 3 caixas. Tens 1 hora, acrescentou Luiz, olhando para o relógio. Depois vem cá limpar tudo. Limpar, como se ela fosse uma mancha. Mariana caminhou até a porta. A mão ficou pousada no puxador por um instante. O ar da sala parecia mais pesado, quase irrespirável. Luiz aproximou-se, esperando talvez uma reação. Uma lágrima. Um pedido. Qualquer coisa que lhe devolvesse a sensação de controlo. Mas quando Mariana se virou, o que ele viu não foi dor. Foi vazio. Um vazio assustador. O rosto de alguém que já tinha feito o luto muito antes daquele dia. Adeus, Luiz, disse ela, tão baixo que quase não se ouviu. A porta fechou-se atrás dela com um clique seco. Definitivo. Ainda bem, comentou a mãe dele, pousando finalmente a revista. Já podemos respirar. Luiz ficou parado por um momento, a olhar para a porta fechada. Sentiu um aperto estranho no estômago, algo que não soube explicar. Afastou a sensação com um gole longo de bebida. Era livre, era bem-sucedido. Tinha feito a escolha certa. Ou assim pensava. Na rua, a tarde estava cinzenta. Uma garoa fina caía, fria, insistente. Mariana puxou o casaco para mais perto do corpo. Não sentia frio. Sentia outra coisa. Uma calma tensa. Como o silêncio antes de um trovão.
Chamou um táxi. Em dinheiro. Não queria deixar rasto. Quando o carro parou, o motorista olhou para as malas e depois para ela. Para onde vamos, minha senhora? Mariana respirou fundo. Levou a mão ao bolso e tirou um telemóvel simples, antigo. Olhou para a mensagem que tinha recebido naquela manhã. Apenas uma morada. Nada mais. Para o aeroporto de Beja, disse com a voz firme. O motorista levantou as sobrancelhas, surpreso, mas ligou o motor. Enquanto o carro arrancava, Mariana olhou pela janela. A casa ficava para trás. A vida que lhe tinham imposto ficava para trás. E pela primeira vez em muitos anos, o silêncio que a acompanhava já não era de submissão. Era de decisão. Algo estava prestes a acontecer. O percurso até Beja foi longo e silencioso. A chuva batia de leve no vidro do táxi, criando um ritmo monótono que ajudava Mariana Costa a organizar os pensamentos. Ela não chorava, não suspirava. Olhava apenas para a estrada, como quem segue um mapa invisível que só ela conhecia. Luiz acreditava que ela estava a fugir. Mas Mariana sabia. Estava a avançar. Quando o táxi atravessou o portão do pequeno terminal, o motorista abrandou instintivamente. Não havia confusão. Não havia filas. Apenas luzes discretas, mais asfalto úmido e um silêncio pesado, quase cerimonial. É aqui? Perguntou ele, incrédulo. É, respondeu Mariana, abrindo a porta. Pagou em dinheiro, agradeceu com um aceno breve e saiu. O vento frio tentou atravessar o casaco, mas antes que a chuva lhe tocasse no rosto, uma figura aproximou-se com um guarda-chuva escuro. Senhora Costa, disse o homem, com um tom respeitoso. O senhor Teixeira está à sua espera. Mariana assentiu. Não parecia surpresa. Apenas entregou-lhe uma das caixas. Tenha cuidado com esta. Tem documentos importantes. O homem pegou nela como se fosse algo frágil. Porque era. A poucos metros dali, estacionado na pista, estava um jato discreto, branco, sem logótipos. Nada chamativo, nada ostentoso. Um luxo silencioso, daqueles que não precisa de provar nada a ninguém. Ao subir a escada, Dom Mariana sentiu algo apertar-lhe o peito. Não era medo. Era a consciência clara de que, a partir daquele momento, não haveria volta. No interior, o cheiro a couro e madeira polida misturava-se com um leve aroma cítrico. Sentado à mesa, a consultar documentos num tablet, estava Rui Teixeira. Não se levantou de imediato. Olhou para ela com atenção. Um olhar firme, experiente. De alguém que já tinha visto muitas histórias começarem e acabarem. Então, saíste, disse ele sem rodeios. Saí, respondeu Mariana, pousando a mala. Como combinamos, Rui desligou o tablet e pousou-o de lado. Ele tentou fazer-te assinar alguma coisa? Tentou, disse ela. Um acordo vago, de confidencialidade, de boa saída. E recusaste. Recusei. Rui assentiu lentamente, satisfeito. Então agora estás livre. Livre! A palavra ecoou na cabeça de Mariana. Ela sentou-se em frente a ele. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. O avião começou a movimentar-se lentamente na pista. Sei que isto pode parecer rápido, disse Rui, finalmente. Mas não é. Tenho acompanhado o teu trabalho há anos. Mariana levantou o olhar. Sempre soube, continuou ele, que não eras apenas a companheira. Os relatórios que apareciam do nada. As soluções que surgiam quando ninguém sabia o que fazer. O sistema que reduziu custos e aumentou eficiência. Aquilo não era obra dele. Mariana apertou as mãos no colo. Eu fazia porque era preciso, disse em voz baixa. Porque alguém tinha de fazer. E fizeste bem, respondeu Rui. Mas chegou o momento de deixar de o fazer às escondidas. Ele fez um gesto e uma hospedeira trouxe 2 chávenas de café. Mariana aceitou a dela.
As mãos estavam firmes. Há algo que precisas de saber, disse Rui. A saída pública não é apenas uma questão pessoal. Vai ter consequências. Ele vai perceber. Vai reagir. Eu sei, respondeu Mariana, sem hesitar. Estás preparada para isso? Ela olhou pela janela. A pista afastava-se. O chão ficava cada vez mais pequeno. Passei anos a ser invisível, disse. Não é agora que vou ter medo de ser vista. Rui sorriu de lado. Um sorriso contido. Então estamos alinhados. O avião ganhou altitude. As nuvens fecharam-se por momentos, como um pano que se fecha antes do próximo ato. Mariana fechou os olhos por um segundo. Pensou na casa que deixara, nas palavras que ouvira, no silêncio imposto durante tantos anos. Quando voltou a abri-los, sentiu algo diferente. Não era raiva, era clareza. Para onde vamos agora? Perguntou. Rui respondeu com calma. Para Lisboa. Há um jantar esta noite. Pessoas importantes, olhos atentos. Vai ser a tua primeira aparição. Não como sombra, mas como presença. Mariana assentiu. O coração batia-lhe forte, mas ritmado. Lá embaixo, Luiz ainda acreditava que tinha ganho. Aqui em cima, algo muito maior começava a mover-se. E o silêncio já não lhe pertencia a ele. Lisboa apareceu por baixo das nuvens como um palco à espera de luz. O avião desceu com suavidade, sem sobressaltos, e Mariana Costa sentiu o peso do corpo voltar aos ombros. Rui Teixeira levantou-se primeiro, arrumou os documentos e olhou para ela com a serenidade de quem sabe exatamente o que vem a seguir. A partir daqui, tudo o que acontece é visível, disse. Não para te expor, para te posicionar. Mariana assentiu. Já não havia espaço para recuar. À saída do aeroporto, em um carro discreto aguardava. Nada de luxo chamativo. Vidros escuros, um motorista de poucas palavras. Durante o percurso até ao centro da cidade, Rui falou pouco. Preferiu observar. Mariana também. Lisboa passava pela janela. Ruas antigas, fachadas gastas, luz dourada a tocar a pedra. Uma cidade que conhecia o valor do tempo e da paciência. Mariana sentiu-se, pela primeira vez, em sintonia com o lugar. Pararam num edifício antigo, recuperado com sobriedade. No interior, um apartamento amplo, silencioso, com vista para o Tejo. Este espaço é teu esta noite, disse Rui. Descansa. Daqui a 2 horas começamos. Começamos o quê? Perguntou Mariana. Rui sorriu, pela primeira vez de forma mais aberta. A corrigir a percepção errada que criaram sobre ti. Ela ficou sozinha. Caminhou lentamente pela sala. Tocou nos móveis. Cis aproximou-se da janela. O rio corria tranquilo, indiferente a tudo. Durante anos, Mariana vivera para resolver problemas alheios. Agora, o problema era outro. Como ocupar um lugar que sempre lhe tinha sido negado? Um toque discreto à porta interrompeu os pensamentos. Era uma mulher de meia idade, postura firme, olhar profissional. Boa tarde, Mariana. Sou a Teresa. Estou aqui para ajudar a preparar-se. Atrás dela, entraram mais 2 pessoas. Nada de exageros. Nada de pressa. Não queremos mudar quem é, explicou Teresa. Só retirar o peso que nunca lhe pertenceu. Mariana sentou-se. O espelho à sua frente devolveu-lhe um rosto cansado, mas atento. As mãos, que tantas vezes trabalharam no silêncio, estavam estáveis. Enquanto o cabelo era solto, arranjado com cuidado, Teresa falou em voz baixa. Rui explicou-me a sua história. É mais comum do que imagina. Pessoas competentes que se habituam a ficar atrás do palco. Habituei-me ao silêncio, respondeu Mariana. Ele parecia mais seguro assim. Para ele, corrigiu Teresa. Não para si. O vestido foi escolhido com simplicidade elegante. Nada chamativo. Linhas limpas, um azul profundo.
Mariana vestiu-o sem cerimônia. Quando se levantou, algo mudou na postura. Não era vaidade, era alinhamento. Quando Rui voltou, parou à porta por um instante. "Está pronta", disse, mais como constatação do que pergunta. "Para quê, exatamente?", perguntou Mariana. "Para seres vista como sempre devias ter sido. O jantar seria num restaurante conhecido, frequentado por decisores, investidores, gente que observava mais do que falava. Não havia câmaras anunciadas, mas Rui sabia, sempre sabia, que os olhos certos estariam lá. Hoje no carro, enquanto atravessavam as ruas iluminadas, Mariana sentiu o coração acelerar. "Rui", disse finalmente, "isto vai atingi-lo, a ele, a família dele, a empresa." "Já começou a atingir", respondeu Rui, sem olhar para ela. "A diferença é que agora não és tu a suportar sozinha o impacto." Chegaram. À entrada, algumas pessoas reconheceram Rui. Acenos discretos, olhares curiosos para Mariana. Ela caminhou ao lado dele. Passo firme, cabeça erguida. Não procurava atenção. Não a evitava. À mesa, conversas surgiram. Perguntas indiretas. Rui não a apresentou como acompanhante. "Esta é Mariana Costa", disse apenas. "A mente por trás de vários projetos que todos aqui admiram, mesmo sem saber." Mariana falou pouco. O suficiente. Quando falou, foi clara. Precisa. Segura. Alguns rostos mudaram de expressão, e outros anotaram mentalmente o nome. Longe dali, em Gaia, Luiz ainda acreditava que o silêncio significava derrota. Ainda não tinha percebido que o verdadeiro erro não fora trocá-la por outra mulher. Fora tê-la subestimado. Naquela noite, Mariana não levantou a voz. Não precisou. O que começou ali não foi vingança. Foi reposicionamento. E isso costuma doer muito mais. Na manhã seguinte, Lisboa acordou cedo. E Mariana Costa também. O sol entrava de lado pelas janelas altas do apartamento, refletindo-se no tejo com uma luz suave, quase respeitosa. Mariana estava sentada à mesa da cozinha, uma chávena de café nas mãos, quando Rui Teixeira entrou na sala, já vestido, calmo como sempre. "Dormiste?", perguntou. "O suficiente", respondeu ela. "Mais do que nos últimos meses." Rui sentou-se em frente a ela. "Ontem foi apenas o primeiro passo", disse. "Hoje começa a parte que quase ninguém vê." Mariana pousou a chávena. Endireitou-se. "Fala-me então", disse. Sem rodeios. Rui abriu o tablet e colocou-o entre os dois. No ecrã, gráficos, fluxos, esquemas que Mariana reconheceu de imediato. "Estes são os sistemas logísticos da empresa do Luiz", explicou Rui. Ou melhor, eram. Ela inclinou-se para a frente. Os olhos percorreram os dados com rapidez. "Isto foi reestruturado há cerca de 2 anos", disse Mariana, quase num sussurro. "Reconheço o modelo. Fui eu que o desenhei." Rui assentiu. Sabia. Os custos operacionais caíram quase 30% depois disso. Os prazos melhoraram. As margens subiram, mas o crédito nunca foi teu. Mariana fechou os olhos por um instante. Não por dor, por confirmação. "Ele apresentava como visão estratégica", continuou Rui. "Aos investidores, à imprensa, à própria família. E eu ficava fora das reuniões", completou Mariana. "Porque não era necessário." Houve um silêncio curto, pesado. "O que ele não sabe", disse Rui, baixando a voz, "é que essa arquitetura tem dependências críticas, pontos que só quem a construiu entende de verdade." Mariana levantou o olhar. "Estás a dizer que..." "Estou a dizer que, neste momento, a empresa dele funciona com base em decisões que tu tomaste", respondeu Rui. "E que sem ti, ele vai cometer erros. Não por maldade, por ignorância." Mariana respirou fundo. "Não quero destruir nada", disse.
Só não quero continuar a ser apagada. Ninguém aqui fala em destruir, respondeu Rui. Fala-se em revelar. Ele passou para outro ecrã, uma linha de tempo. Hoje à tarde, um dos principais parceiros logísticos vai pedir uma auditoria independente, não por ataque, por prudência. Ontem à noite, algumas perguntas começaram a circular. Mariana percebeu. O jantar, os olhares, as conversas sussurradas. Quando isso acontecer, continuou Rui, vão procurar quem realmente entende o sistema. E vão encontrar o meu nome, disse Mariana. Exatamente. Ela recostou-se na cadeira. Pela primeira vez, sentiu o peso real da situação. Ele vai ligar, disse. Vai fingir surpresa, depois raiva, depois culpa. Vai dizer que foi tudo um mal-entendido. Rui observou-a com atenção. Estás preparada para isso? Mariana não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até a janela, olhou o rio, os barcos lentos, a cidade que parecia indiferente. Passei anos a engolir explicações, disse. Desta vez, vou ouvir apenas factos. Rui levantou-se também. Há mais uma coisa que deves saber, acrescentou. Quando começarem a mexer nos sistemas, ele vai tentar aceder a áreas que não domina. Vai ficar nervoso. E nervosismo leva a erros, disse Mariana. Exato. O telefone de Mariana vibrou em cima da mesa. Ela olhou para o ecrã. Um número conhecido, não gravado, mas impossível de esquecer. É ele, disse sem emoção. Rui não se aproximou. Respeitou o momento. Não tens de atender, disse apenas. Mariana olhou mais uma vez para o ecrã. O telefone continuava a vibrar. Não agora, disse, pousando-o virado para baixo. Ainda não. Minutos depois, chegou uma mensagem. Depois outra. Depois outra. Mariana não leu. Não precisava. Sabes o que mais me custou todos estes anos? Perguntou ela, de repente. O quê? Ele não precisava de me humilhar. Bastava reconhecer. Obrigado, um lugar à mesa. Rui assentiu lentamente. Há homens que confundem apoio com propriedade, disse, e competência com ameaça. Mariana voltou a sentar-se. O rosto estava sereno, decidido. Então vamos deixar que a verdade faça o seu caminho, disse. Sem gritos, sem vingança barata. Rui sorriu com respeito. É assim que dói mais, respondeu. Longe dali, Luiz começava a sentir algo estranho. Um desconforto que não vinha de fora, mas de dentro. Como se o chão que sempre pisara com confiança começasse, finalmente, a ceder. E ele ainda não fazia ideia de que a mulher que aprendera a ignorar era a única que sabia onde tudo podia ruir. O telefone voltou a tocar ao início da tarde. Desta vez, Mariana Costa atendeu. Mariana, a voz de Luiz soou forçada, excessivamente controlada. Precisamos de falar. Ela não respondeu de imediato. Ouviu a respiração do outro lado, a ansiedade mal disfarçada. Estou numa reunião, disse apenas. Houve uma pausa curta. Luiz não estava habituado àquele tom. Sempre fora ele a decidir quando e como falavam. Coisas estranhas a acontecer, começou. Um dos parceiros pediu uma auditoria. Estão a levantar questões técnicas. Isso nunca aconteceu antes. Mariana olhou para Rui Teixeira, que estava sentado a poucos metros, atento, mas distante. Não interveio. Não precisava. Estranho, respondeu Mariana. Talvez queiram compreender melhor o sistema. Eu compreendo o sistema, reagiu Luiz, um pouco rápido demais. Fui eu que o construí. Mariana deixou um segundo de silêncio passar. Tens a certeza? Perguntou com calma. Do outro lado da linha, Luiz engoliu em seco. Não é disso que se trata, corrigiu, mudando de tom. Trata-se de nós.
da forma como as coisas terminaram. Talvez tenhamos sido precipitados. Mariana reconheceu o padrão. Primeiro a confusão, depois a tentativa de reescrever a história. Luiz, disse ela, a forma como terminou foi clara, mas injusta, apressou-se ele. Para ambos. Tu sabes que eu estava sob pressão. Investidores, imagem, expectativas. Eu sei, interrompeu Mariana. Sempre soube. Era eu quem resolvia quando a pressão apertava. Ele ficou em silêncio. Um silêncio diferente dos anteriores. Mais frágil. Precisamos de nos encontrar, insistiu. Pessoalmente. Não vejo necessidade, respondeu ela. O que tens a dizer, podes dizer por aqui. Luiz respirou fundo. Mariana, sem ti, certas decisões estão a ser difíceis. Há detalhes técnicos que não me são claros. Finalmente, a verdade começava a aparecer. Talvez devesses rever a documentação, sugeriu ela. Está tudo lá. Não está tudo, rebateu ele, com um nervosismo mal contido. Há dependências que não estavam previstas. Mariana fechou os olhos por um instante. Não por satisfação, por encerramento. Estavam previstas, disse. Por mim. A linha ficou muda durante alguns segundos. Estás a fazer isto de propósito? Perguntou ele, num tom que misturava acusação e súplica. Estou a fazer o que sempre fiz, respondeu Mariana. Garantir que as coisas funcionam. Só que agora, já não é da minha responsabilidade. Luiz suspirou. Os investidores estão inquietos. A imprensa começou a fazer perguntas. Há rumores. Rumores não surgem do nada, disse Mariana. Surgem quando alguém começa a olhar com atenção. Podes ajudar, disse ele, quase num sussurro. Pelo menos a explicar, a acalmar. Mariana abriu os olhos e fixou o horizonte para lá da janela. Durante anos, disse lentamente, pediste-me ajuda sem nunca me dar lugar. Agora pedes-me lugar, quando a ajuda já não é gratuita. Luiz não respondeu. Vou desligar, disse Mariana. Tenho trabalho. Espera, apressou-se ele. Ainda me importo contigo. A frase ficou suspensa, vazia. Importar não é suficiente, respondeu ela. Nunca foi. Desligou. Rui aproximou-se com passos tranquilos. Correu como esperavas? Perguntou. Melhor, respondeu Mariana. Ele começou a perceber. Rui assentiu. A auditoria vai avançar, e quando avançar vão querer falar contigo. Não como ex-companheira, como especialista. Mariana sentiu um peso estranho no peito. Não medo, responsabilidade. Ele vai tentar inverter a narrativa, disse. Vai dizer que eu exagero, que estou magoada, que sou ressentida. Isso acontece sempre, respondeu Rui. Mas há algo que ele não controla. O quê? Factos, disse Rui. E tempo. Ao final da tarde, o nome de Mariana começou a circular em mensagens discretas, e-mails formais, convites cautelosos. Pessoas que antes a ignoravam, agora queriam ouvir a sua perspectiva. Ela não respondeu de imediato. Não precisava de correr. Longe dali, Luiz caminhava de um lado para o outro no escritório. Os relatórios não faziam sentido. As respostas escapavam-lhe. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente sozinho dentro da própria empresa. E começava a entender algo que sempre recusara admitir. Não tinha perdido apenas uma companheira. Tinha perdido a única pessoa que mantinha tudo de pé. A gala daquela noite não estava nos planos de Mariana, mas passou a estar. O convite chegou no fim da tarde, discreto, quase protocolar. Um evento de inovação e investimento, num edifício histórico de Lisboa, frequentado por decisores, antigos ministros, administradores e jornalistas especializados. Rui leu o e-mail, pousou o tablet e olhou para Mariana. Ele vai estar lá, disse apenas. Mariana não perguntou quem. Não precisava. Então eu também estarei.
respondeu. A sala estava cheia quando chegaram. Luz quente, copos a tilintar, conversas contidas. O tipo de ambiente onde tudo parece civilizado, até deixar de ser. Rui caminhava com naturalidade. Mariana, ao seu lado, se mantinha o passo firme. Não procurava ninguém, mas sentia os olhares. Alguns reconheciam Rui, outros começavam a reconhecer Mariana. É ela, murmurou alguém, não muito baixo. A que esteve por trás daquele sistema. Ela ouviu. Não reagiu. Luiz apareceu do outro lado da sala alguns minutos depois. O fato impecável não escondia o cansaço. O sorriso treinado falhava nos cantos. Quando a viu, o corpo enrijeceu. Endireitou a gravata e avançou, decidido demais para ser natural. Mariana, disse, alto o suficiente para atrair atenção. Precisamos mesmo de falar. O círculo à volta deles foi se fechando, lentamente. Não por curiosidade vulgar, mas por instinto. Algo estava prestes a acontecer. Aqui não é o local, acrescentou Luiz, baixando a voz. Estás a criar uma situação desnecessária. Mariana olhou-o com calma, mas um olhar que não pedia nada. Eu não criei nada, respondeu. Só apareci. Luiz tentou sorrir. As pessoas estão a interpretar mal, disse. Estão a exagerar o teu papel. Qual deles? Perguntou Mariana. O que desempenhei? Ou o que escondeste? Um murmúrio percorreu o grupo. Rui manteve-se um passo atrás, atento. Isto não é pessoal, insistiu Luiz. É negócio. Foi sempre isso que disseste, respondeu Mariana. Até quando era pessoal? Luiz respirou fundo, sentindo o chão a ceder. Estás a prejudicar a empresa, disse. A minha empresa. Mariana inclinou ligeiramente a cabeça. A empresa que construímos, corrigiu. Só que eu fiquei fora da fotografia. Um homem mais velho, conhecido no meio, aproximou-se. Peço desculpa, disse, educado. A discussão é relevante. A senhora foi responsável pela arquitetura do sistema? E Mariana não respondeu de imediato. Olhou para Luiz. Posso? Perguntou. Ele hesitou, mas já não tinha controlo. Fui eu quem desenhou a estrutura base, disse Mariana. Quem criou os fluxos, as redundâncias, as salvaguardas. Sem isso, nada teria escalado. Isso é mentira, explodiu Luiz, a voz subindo. Ela está ressentida. Nunca teve formação técnica. Ajudava, sim, mas... Ajudar não reduz custos em quase 30%, interrompeu Mariana. Nem sustenta contratos durante anos. O silêncio tornou-se denso. Então explique-nos, insistiu o homem. Por que é que, desde a sua saída, os relatórios mostram inconsistências? Luiz abriu a boca. Fechou-a. Abriu de novo. Estamos a ajustar, balbuciou. Estão a improvisar, corrigiu Mariana. Porque quem sabia onde estavam os pontos críticos já não está lá. Alguns olhares trocaram-se. Anotações mentais. Rui avançou um passo. Para esclarecer, disse com voz serena. Mariana está agora a colaborar conosco, formalmente. Luiz virou-se para ele, pálido. Estás a usar isto contra mim, acusou. Estou a responder a perguntas, respondeu Rui. Tu é que decidiste ignorar quem tinha as respostas. Um jornalista aproximou-se discretamente. Um microfone surgiu como se por acaso. Senhora Costa, perguntou. Confirma que teve acesso integral aos sistemas durante anos? Confirmo, disse Mariana. E que nunca fui reconhecida por isso. Luiz perdeu a compostura. Eu dei-te tudo, gritou. Casa, estabilidade, um lugar. Mariana aproximou-se meio passo, o suficiente para que só ele ouvisse. Deste-me silêncio, disse. E eu aceitei, até deixar de aceitar. Os seguranças aproximaram-se, alertados pelo tom. Rui fez um gesto para acalmar. Não é preciso, disse. A conversa acabou.
Luiz foi afastado, ainda a protestar, ainda a tentar agarrar algo que já não existia. Quando o círculo se desfez, Mariana sentiu o coração bater forte. Não de medo, de impacto. Estás bem? Perguntou Rui. Estou, respondeu. Agora sabem. Rui assentiu. A partir daqui... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,